Seguindo com nossa leitura, o estudo do livro A Vida no Outro Mundo, de Caibar Schutel. Perturbação na morte. Toda transformação ocasiona uma perturbação. Uma simples mudança, seja de uma cidade para outra, seja unicamente de residência, não deixa de causar uma desorganização psíquica que só cessa com a adaptação ao novo meio. A personalidade não mudou, nada perdeu, continua a ser a mesma, mas sofreu a sua desagregação do meio em que se achava e lutou para se acostumar e poder agir no meio para onde se transferiu. Naturalmente, esses trâmites, por que passou, a pessoa teve contrariedades e sofreu. Pensemos agora na transição provocada pela morte e façamos uma ideia em relação incomparavelmente superior às insignificâncias mudanças, seja de residência, cidade ou de país. Acrescente-se ainda a desagregação do corpo físico e poder-se-á ter uma ideia do que seja a perturbação da morte. Primeiro, a mudança do meio. Segundo, a mudança de condições de vida. Terceiro, mudança de meio de ação. Entretanto, apesar de todas essas mudanças, a individualidade permanece, como permaneceu a mesma individualidade durante todas as mudanças que fez, de casa, de cidade, e por aí vai, de um país para outro. O homem é imperecível nas trocas que faz de residência, nas suas transferências de um país para outro. O espírito é a individualidade permanente, é imortal na sua transformação e passamento para o outro mundo, tendo unicamente o trabalho de se adaptar à vida nova, muito diferente daquela vivida na Terra, e ainda com o acréscimo de não mais possuir um corpo denso, material, que não podia dispensar para agir neste mundo, e lhe servia de instrumento para desempenhar as tarefas que veio realizar aqui na Terra, ou o exercício do cargo que veio desempenhar. Ora, todos sabem perfeitamente como é difícil abandonar hábitos enraizados, e a morte vem suprimir de uma hora para outra os hábitos costumeiros, dando lugar à aquisição de outros costumes, vistos serem diferentes às condições do meio para o qual somos transladados. Está claro que tudo é relativo e o progresso em todas as coisas age gradativamente, sem saltos bruscos, de modo que na outra esfera da vida teremos um complemento de vida como meio de transição para um estado melhor, assim como certamente haverá uma esfera de seguimento à fase física do indivíduo para que ele se adapte à vida superior sem uma transição brusca. É isso que nos dizem os espíritos, cônscios de seu estado e que já passaram pelos trâmites que se seguem à morte e chegaram à imortalidade. Por isso, o mundo espiritual é provido de meios que fornecem à vida além-túmulo as condições indispensáveis para a transição. Por exemplo, dizem as entidades do espaço que lá existem hospitais, onde são tratados aqueles que passam por longa enfermidade e os quais, por suas condições de atraso, não percebem o mundo dos espíritos em sua realidade. Aí são curados e depois instruídos sobre a nova situação, até que se adaptem ao meio em que se acham. Os espíritos dos que morrem quando crianças são acolhidos carinhosamente por missionários que se dedicam a essa tarefa e são igualmente instruídos até que lhes responde a consciência integral. Desapareça aqueles traços infantis gravados na consciência pessoal. Assim também sucede com a alimentação. Ausentes muito materializados que chegam ao mundo espiritual sem compreenderem a transformação por que passaram e têm ainda a sensação de fome e sede, lhes são ministrados alimentos em instalações especiais, até que, adaptados ao meio em que iniciam a nova vida, compreendam que não têm mais necessidades desses alimentos que julgavam precisos para a sua manutenção. Naturalmente, os alimentos assemelham-se muito aos que lhes eram usuais na terra,
mas são feitos de matéria peculiar ao mundo dos espíritos e de acordo com o corpo fluídico, ou seja, o organismo perispiritual de cada um. Não podíamos deixar de narrar todas essas particularidades do mundo espiritual, que não deixam de ser lógica de acordo com a lei da evolução, que não admite bruscas transições e que proporciona sempre períodos intermediários para suavizar as mudanças que ocasionem um grande abalo e maior perturbação ainda ocasionariam se fossem excluídos os meios precisos para essas transições. Isso tudo demonstra que o mundo espiritual não é uma concepção abstrata, uma miragem, um vácuo inconcebível sem sanção da inteligência, mas sim um meio concreto onde se encontram as condições indispensáveis para a adaptação e o progresso do espírito. Já havíamos recebido essas revelações há muitos anos, contudo, tínhamos-la conservado como lição de caráter puramente familiar e sujeita, portanto, à observação. É sabido que as revelações da verdade têm caráter coletivo. Se de fato a nossa procedesse dessa fonte, outros também recebê-la-iam em todo o mundo. Se isso acontecesse, julgaríamos essas revelações transcendentais, realmente dignas de atenção e até de experimentações novas, com outros médiuns para a melhor confirmação. Com efeito, em diversas obras inglesas, norte-americanas, francesas, como vemos, hoje a reprodução detalhada dessas mensagens. O plano espiritual desenterra o oculto e concorre para que conheçamos o futuro que nos espera, assim como nos dá a conhecer, desde já, em que consiste a outra vida, quais são os meios facultados nessas regiões ausentes que nos são caros, para a aquisição de uma felicidade duradoura, de um progresso crescente para a luz e a verdade. E com esses dados, mal apanhados pela imperfeição dos nossos sentidos, dados fornecidos pelos espíritos que habitam o além e passam mais ou menos por essas peripécias, podemos hoje fazer uma ideia mais aproximada das condições desse outro mundo em que consiste a perturbação da morte, os meios aplicados para suavizá-la. Com a leitura das obras espíritas, especialmente O Céu e o Inferno de Allan Kardec, A Crise da Morte de Ernesto Bozano, onde se aprende sobre a perturbação que ocasiona a passagem de uma vida a outra. E eu, meus amigos, completo toda a obra de André Luiz, que no tempo que esse livro do Caibar foi escrito, ainda não existia. Então leiam a série toda. Está aqui no canal, começando com o Nosso Lar. Os livros estão numerados para que o conteúdo vá crescendo, vá se aprofundando e a pessoa possa ter condições de ir aprendendo vagarosamente tudo isso, toda essa situação dos planos espirituais em todos os níveis. Não só nesse nível que o Caibar explica, mas os níveis de umbralinos, abismais, onde estão espíritos que têm dificuldades sérias, e também nos descreve e nos esboça sobre os mundos felizes. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos em nosso próximo capítulo.